Imagine a seguinte situação. Você está em um sítio, um acampamento, em uma região atingida por uma enchente ou apenas um local onde não existe qualquer acesso à internet. Mesmo assim, com todo esse quadro, alguém pega o celular, conecta-se ao Wi-Fi e em alguns segundos depois está consultando mapas, apostilas, livros, manuais técnicos, documentos em PDF, fotografias, planilhas e tudo aquilo que você decidiu armazenar. Sem internet, sem sinal de celular, sem depender da nuvem, sem pagar qualquer serviço que exista. Você pode montar a sua rede totalmente autônoma apenas seguindo o que eu vou explicar aqui nesse vídeo. E tudo isso foi montado e testado na prática. Nada aqui veio de fórum, nada veio de manual de fabricante, tudo foi validado durante essa pesquisa. Apenas com um roteador e um pendrive, nós montamos uma biblioteca digital acessível por qualquer equipamento conectado ao Wi-Fi desse roteador. Computador, celular Android, celular iPhone, tablet, tudo que você puder colocar ali, tá? E isso utilizando apenas a rede criada pelo próprio roteador, sem internet. E depois de testar e validar tudo, eu acabei descobrindo duas possibilidades que mudaram completamente a dimensão desse projeto. Uma delas permitiu que os próprios usuários passassem a conversar entre si sem internet a uma distância muito maior que o BitChat permite via Bluetooth. A outra mostrou ser possível ampliar bastante a área de cobertura utilizando um recurso do próprio roteador chamado Easy Mesh. Presta atenção, porque a sua independência do sistema continua neste vídeo. Olá amigos e amigas sobrevivencialistas! Muito obrigado por retornar aqui mais uma vez no canal do Instrutor Gonçalves. E depois do vídeo que nós fizemos sobre esse rapazinho aqui, onde nós temos vários aplicativos que rodam totalmente offline, eu fiquei com um incômodo. A comunicação sem internet, sem telefone, né, sem as redes de celular, ela fica limitada a poucos metros com BitChat. E isso estava me incomodando bastante, porque se você não tem um rádio, mas tem o celular, você fica restrito, né, até essa distância pequena do Bluetooth, né, apesar também de que não é totalmente inválido. Mas eu fiquei procurando uma forma de nós resolvermos isso para que várias pessoas, um grupo de pessoas, pudesse acessar os arquivos. Isso aqui é uma solução individual. É uma solução para você ter lá na sua gaveta, para economizar um aparelho, apesar de que nós vamos continuar utilizando aparelhos Androids para esse novo projeto. E como eu disse, esse incômodo ficou me perseguindo. Então comecei a ver as possibilidades de nós termos os seus arquivos, né, que você quer, os seus manuais, todos eles disponibilizados para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu pesquisei, rodei, fui para um lado, fui para o outro, e aí eu descobri que alguns poucos roteadores tem uma entrada USB, e é o caso desse roteador aqui, ó. Eu comprei esse roteador para poder fazer esse projeto e mostrar para vocês. Esse aqui é um EX10 da TP-Link. Ele tem aqui atrás uma entrada USB. Deixa eu ver se dá para, acho que dá para vocês verem aí, né? Deixa eu ver aqui a posição. Isso aqui, ó. Tá vendo? Essa entrada aqui USB, você pode pegar um pendrive com seus arquivos, colocar ele aqui. Tá vendo nessa entrada que eu falei para vocês? Deixa eu ver aqui a melhor posição da câmera. Aqui, isso. Vou colocar aqui o pendrive. Tá vendo? Que ele ficou espetado aqui. E configurar para que ele possa disponibilizar isso para vários aparelhos. É um roteador de configuração simples. Para que você pode usar isso aqui? Você está fora do sistema. Você pode conectar várias pessoas. Como eu disse, para poder consultar os seus arquivos. Existe um aplicativo que eu vou falar para vocês aqui no final, que você utiliza igual o WhatsApp, só que sem internet. Através da rede que esse carinha aqui fornece, você vai ter o seu WhatsApp particular. Ele não tem assim o alcance do LoRa, tá? Porque o LoRa é um projeto muito mais complexo, né? Isso aqui é para facilitar a vida. A intenção aqui do canal sempre é facilitar a vida. E os vídeos aqui, eles são demorados, sim. Vou explicar por quê. Porque é um canal de instrução, não é um canal de demonstração. O conceito de instrução é que eu vou ensinar você a fazer isso pouco a pouco, bem passo a passo. E esse aqui é mais um projeto que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, que você pode ter de backup, que você pode levar para o meio do mato, se você está num acampamento, para poder disponibilizar material de consulta, material de estudo. Isso aqui é simplesmente excelente. Como todo roteador, quando você abre a caixa, ele vem com um cabinho desse aqui, ó.
Daqui é um cabo de rede com conectores RJ45 que você vai, primeiro de tudo, conectar aqui em uma dessas tomadas amarelas aqui. E o outro lado, você vai colocar no seu computador, porque você precisa fazer a configuração básica. É um aparelho, como eu disse, que não é complexo, mas você tem que fazer com cuidado, porque senão você não consegue disponibilizar os arquivos aqui do pendrive. E tem mais, você pode comprar vários aparelhos desse para você criar uma área maior de cobertura. Eu não sei dizer, e vai depender muito de onde está o aparelho, né, o primeiro aparelho, porque aí você tem obstáculo, ou você tem visada para o outro aparelho, e você pode utilizar outros aparelhos desse. Com aquele sistema que nós montamos de energia solar, que tem aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, apesar de aparecer a thumbnail aqui para vocês, não se apavore não precisa clicar não, tá? Eu não vou deixar link na thumbnail, aqui embaixo na descrição do vídeo, depois você vê com calma esse canal. Assim como o link para você, caso queira, comprar esse aparelho aqui. Os aparelhos eu testei. Para esse projeto aqui, ele vai dar certo sim, tanto para Android como para iPhone, que tem o sistema iOS. São dois outros aplicativos que você instala no seu aparelho de celular e você tem acesso aos arquivos daqui. Então vamos lá para o micro, que nós vamos começar a fazer a instalação, né, e a configuração desse aparelho. Como eu disse para vocês, esse aqui tem atrás de todo note, eu uso notebooks, né? Se você utilizar desktop também, ele tem essa tomadinha aqui, ó, tá vendo? Aí você coloca essa outra tomada, fica uma tomada no notebook e a outra tomada fica lá no roteador. E agora eu vou explicar para vocês, tela por tela, como configurar não só a parte inicial, como o compartilhamento dos arquivos no roteador EX510 da TP-Link. Depois de ligado o roteador, você tem aquela forma que eu falei de se conectar, que é através do cabo de rede, que é o mais recomendado, e também pelo Wi-Fi, que ele já fornece. O Wi-Fi dele, diferente do que está aqui, porque eu já configurei o nosso dispositivo, ele vai trazer o seguinte: TP-Link, 4 números para a rede 2.4 e para a rede 5 vai estar TP-Link, underline 4 números e na frente 5G. A nossa rede é essa aqui, ó, é a biblioteca. Essa aqui é a rede normal que tem internet e é um erro muito comum das pessoas não se conectarem na rede do roteador novo, né? Estão acostumados tanto em entrar automaticamente que esquecem. Quando você clicar na sua lista de redes e aparecer aqui pela primeira vez o TP-Link underline 4 números, a senha dessa rede está embaixo do roteador. É que, como eu falei, aqui nós já configuramos uma rede. Eu vou conectar nela. Vocês vão ver que ela vai demorar um pouco mais porque ela não tem internet. E depois que ela conecta, já está com a senha, né, que eu configurei. Dá uma olhadinha aqui, ó. Sem acesso à internet, tá vendo? Conectando ao Wi-Fi. É porque o roteador não tem internet. Quando é original, você vê 192.168, até tá ali, né? 0.1. Isso aqui é o que vem de fábrica. Mas eu já configurei a nossa para 2.1 para não se confundir com os outros aparelhos que eu já tenho em casa. Na hora que você clica aqui, ele vem para o login. A primeira vez que você acessar esse painel administrativo, ele vai ter essa outra tela aqui, ó, que ele tem para você colocar a nova senha. Então você já começa a configurar. Voltando para a nossa tela aqui, nós já temos a senha, né, que nós já configuramos. E você abre o painel administrativo. Você tem aqui configuração rápida, né, que aí você vai fazendo passo a passo. Você coloca a região que você está, já aparece o fuso horário, configuração de internet e outras coisas. Mas isso aqui é importante você colocar. Mas quando você volta para o básico, você já pode ir direto. Ó. Você vem aqui, ó, wireless. Lembrando que esse roteador não vai trabalhar com internet. O band steering você deixa habilitado, habilitar 2.4 e 5 GB. O nome da rede, aqui vem aquele TP-Link que você deve ter visto no seu, né, que você vai ver no seu quando ele for original. Aqui eu já troquei para a biblioteca e a senha desse roteador, eu coloquei essa aqui provisória para a gente poder trabalhar. Não coloca ocultar SSID e põe em salvar. Essa parte do wireless, que é o que nos interessa, já foi configurado. Compartilhamento USB. Depois de você espetar o pendrive na traseira do roteador, você vem aqui, ó, dispositivo de armazenamento USB. Aqui ele já está localizado. Mas se não aparecer nada aqui, você coloca aqui, ó, clica aqui, localizar, e ele vai aparecer aqui o seu pendrive. Configurações de compartilhamento. Você põe aqui o nome do servidor da rede,
rede, você pode mudar isso aqui. Eu coloquei biblioteca, salvar, compartilhamento de pasta, compartilhar tudo. Isso aqui é muito importante. Aí você vem aqui, ó, depois que você configurar tudo, salvar tudo certinho, não esquece de salvar, porque senão você perde os dados. Você vem aqui em reiniciar. Vai reiniciar, você vai para aquela tela de login, coloca a nova senha que você colocou e você entra no painel novamente. Depois nós vamos retornar para ver um outro recurso aqui. Deixe o seu like, comentário, compartilhe o vídeo, você também acione as notificações em todas e se inscreva aqui no canal. Vocês viram como não é tão difícil você fazer essa configuração do roteador? Até que é simples, né? Aquela configuração básica que eu passei primeiro, vocês encontram com muita facilidade na internet. Já aquela específica, que é o compartilhamento de documentos, né, de arquivos, aí é só aqui no nosso canal que você está vendo, tá? Porque as pessoas não utilizam esses recursos com muita facilidade. A nossa dificuldade agora é a seguinte, tanto no Android como no iOS, aquela pasta Meus Arquivos não acessa o endereço desse roteador, tá? Você não tem como fazer um acesso. E se você chegar e for no browser, né, no navegador, e colocar aquele número 192.168.2.1, ele vai abrir a configuração do roteador e não vai acessar os arquivos. Então nós precisamos de 2 arquivos para esses telefones. Para o Android é o CX Explorador de Arquivos e para o iPhone é o ES File Explorer. Vou mostrar para vocês cada um deles como é que funciona, como é que configura e vocês vão ter acesso a partir daí àqueles arquivos que vocês colocaram no pendrive. Deixa eu fazer uma ressalva bem importante aqui. Esses arquivos não são padrão, são os arquivos que você acha importante, que você tem na sua biblioteca, que você tem de reserva no seu micro ou tem num outro pendrive para você disponibilizar. Você que tem que fazer a sua biblioteca, juntar os arquivos que você acha importante para uma situação de emergência e colocar no pendrive. Pode ser qualquer coisa, você pode até, por exemplo, disponibilizar o arquivo específico daquele evento para as pessoas. Claro que você vai ter que explicar para elas como é que acessa, né? Mas pensando que você está num grupo comum, você já deve ter dado essa instrução para eles. Então vamos para a configuração do CX Explorador de Arquivos para Android e para o ES File Explorer no iPhone, no sistema iOS. Agora nós vamos acessar aqueles arquivos lá do roteador que nós deixamos no pendrive. Na segunda linha, o terceiro ícone da esquerda para a direita é o CX Explorador de Arquivos. Ele tem tanto na versão para Android como para iOS. Eu vou clicar nele, mas antes, uma observação bem importante que eu sempre esqueço. Você tem que obrigatoriamente estar na rede do roteador. Aqui tá vendo que é a internet, que é a minha rede local aqui, com a internet. Aí eu tenho que estar obrigatoriamente nesse biblioteca aqui, que é a rede do roteador. Se você não estiver na rede do roteador, você não consegue acessar os dados. Então vamos de novo aqui, ó, no CX Explorador de Arquivos, clicamos em rede, tem local, que são os arquivos do celular, biblioteca, que não é a nossa biblioteca, lá é uma biblioteca local aqui do celular, e rede. Nova localização, remoto, rede local. Aí ele acessou a nossa Wi-Fi, biblioteca. Vamos clicar nele, já está com o endereço de IP, 192.168.2.1, que nós configuramos lá no painel administrativo. Vamos habilitar aqui anônimo e bater OK. Pronto. Esse volume, parênteses, SDA1, é o nosso pendrive. Ele apareceu quando nós entramos no administrador do roteador e lá embaixo na tela, quando nós fizemos aquela parte de localização do pendrive, etc. Aí vamos clicar nele e pronto, já temos acesso à nossa base de conhecimento, que são todos os arquivos que nós transferimos para o pendrive. Então, por exemplo, aqui, ó, preparação feminina, autodefesa preventiva, e aí já abre os arquivos. Tá vendo como é simples? E no iPhone é do mesmo jeito, só que no iPhone é outro aplicativo que nós vamos ver agora. Agora vamos fazer a instalação do ES File Explorer. Aí nós vamos aqui, ó, serviço, SMB, aí nós colocamos o URL. O URL é 192.168.2.1. Bom, uma lembrança também que nós temos que estar na rede da biblioteca, porque senão não vai funcionar bem, né? Pronto, vamos voltar lá para o aplicativo. 192.1. Conta, senha, ligar. Vamos ver o que vai dar. Pronto. Já apareceu aqui o volume e os arquivos, da mesma forma que o outro. Esse aqui é legal porque ele tem uma animaçãozinha para poder rodar do lado, tá vendo? Mas no iPhone ele é pago. Lá no Android ele é gratuito.
nós configuramos tanto CX, explorador de arquivos, como também o ES-File Explorer. Apesar da missão principal desse vídeo já ter sido cumprida, que é o roteamento, né, a disponibilidade de vários arquivos para muitas pessoas através do roteador, outras coisas começaram a me incomodar, como por exemplo, no vídeo que eu mostrei para vocês, no vídeo passado que nós falamos de todos os aplicativos para trabalhar offline, nós temos o BitChat. O BitChat é um comunicador que trabalha através do Bluetooth e você pode se comunicar com outras pessoas, mas a distância é curta, 15 metros, 20 metros no máximo. Aí você teria que fazer por replicação para você ir numa distância maior. Com uma rede particular, né, uma rede própria, não fazia sentido nós não termos uma forma de nos comunicarmos com uma distância maior, que é justamente a distância que o Wi-Fi vai. O que eu coloquei nesse aparelho aqui ainda, tá? Esse mesmo aparelho que nós estamos judiando dele, que é o nosso A10, que vocês já viram aqui no canal, nós colocamos um aplicativo chamado WS Chat, que ele identifica todas as pessoas que estão nessa rede e você clica no ícone da pessoa, né, no nome da pessoa, igual no WhatsApp. Só que aqui nós temos uma vantagem, você está numa rede fechada, numa rede própria, numa rede particular de Wi-Fi. E só as pessoas que estão nessa rede, que conseguiram logar através da senha que você disponibilizou, é que vai poder acessar esse aplicativo, né? Não fica aberto para todo mundo ver a todo instante. A configuração é bastante simples e vocês vão gostar desse aplicativo. Preste atenção passo a passo como configurar. E esse aqui é o WChat. E na rede que nós já estávamos, você clica aqui. Aí você manda mensagens para quem você quer. Aí aqui tem problema de configuração de teclado, é encheção de saco. Vamos ver aqui, teclado Samsung. Aí... Também tem outras configurações para você poder fazer. Você tem aqui, pode limpar o chat, ver profile. E aqui em settings, pode também mudar o tema, deixar o tema dark, isso aqui eu prefiro. Deixar as letras maiores, para eu poder te enxergar melhor. E aparecer essa notificação lá pra gente. E esse aqui é o iChats. Mais um aplicativo que você pode utilizar na nossa rede autônoma, nossa rede particular, que é aquela biblioteca que não tem internet. Também nada de difícil, né? Nada de excepcional, que você tem que ficar se quebrando, é tudo simples. E essa é a principal maneira de eu transmitir conhecimento. Outra questão que nós trouxemos para esse vídeo aqui que é muito importante, o alcance. Eu sinceramente eu não sei, não pesquisei, não me interesso em saber qual que é o alcance médio de um roteador Wi-Fi. Porque isso varia de potência, varia de lugar. Se você está num campo aberto tem um alcance, se você está atrás de uma parede tem outro alcance e assim sucessivamente. Esse aparelhinho aqui, ele tem um recurso que é relativamente novo na TP-Link, que chama Easy Mesh. As redes Mesh, elas têm por princípio aumentar o alcance através de repetição, sem que você precise sair dela. Antes, nós tínhamos um roteador aqui, aí a gente puxava através dessas tomadas um cabo para o roteador da frente, que no início tinha que ser outra senha. Então você saía dessa rede para entrar na outra rede. E não podia ser o mesmo nome de rede, porque senão ele conflitava. Esse aparelho aqui, ele não tem esse problema. Você aciona o Easy Mesh e cada um que você ligar depois, ele vai utilizar exatamente a mesma senha e login do primeiro aparelho. Eles vão trabalhar só por repetidor. Olha que coisa excepcional, que é o princípio da rede Mesh, a mesma rede Mesh do LoRa. E eu já disse no começo, a LoRa é um projeto assim muito mais profundo, que necessita de muito mais conhecimento e que tem também um alcance muito maior. Só que para nós, que por exemplo estamos aí num lugar relativamente pequeno, vai de
20 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados, isso aqui resolve bem. E agora você tem uma rede Wi-Fi particular, onde só as pessoas que você quer podem participar, que pode ter acesso aos seus arquivos, que pode ver o que você tem para poder explicar, que você tem para disponibilizar para elas. Você tem a configuração dos aparelhos para você poder ler esses arquivos de maneira muito mais simples. Você tem um comunicador que utiliza a sua rede privada para você poder falar com as pessoas, e você tem a capacidade de expandir para uma área muito maior todo esse potencial dos seus arquivos. Tudo isso sem internet. Esse projeto vai fazer parte de outros vídeos que nós vamos complementar. Aguarde que o próximo vídeo vocês vão gostar demais. Nós vamos unir 2 projetos diferentes aqui do canal e colocar tudo dentro de um mesmo conteúdo, para vocês verem que tudo que nós colocamos aqui, ele tem uma disponibilidade de você associar, de você criar novas fórmulas, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E nesse vídeo aqui você vai ver como configurar um celular para trabalhar totalmente offline com tudo que você precisa.